É hoje que vamos falar sobre Scrum. Finalmente vamos falar sobre Scrum. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Eu sou David Ribeiro e você está no Instituto Agilizar. Play! O Scrum, ele é um framework, ele é uma camada, vamos dizer assim, de processos que você pode aplicar na sua empresa, principalmente quando você fala sobre projetos, sobre iniciativas e tudo mais. Ele veio ali para poder substituir ali o processo cascata e trazer uma nova visão do que o processo cascata executa. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que todas as vezes que você for fazer um projeto em cascata, ele pega etapas e coloca uma sequencial em relação à outra. E normalmente a segunda etapa só começa quando a primeira acaba ou quando ela já está no final. Porém, o Scrum olhou para aquilo e falou assim, cara, eu executo o meu processo em cascata. Só que tem uma etapa ali que quando eu chego no final, ela efetivamente me mostra que alguma coisa no passado, alguma coisa nas etapas anteriores estava errado. Então eu tenho que voltar todas as etapas ou alguma dessas etapas e refazer aquela etapa para poder, quando chegar novamente nessa etapa aqui, executar da forma correta e tudo mais. Visando isso, o Scrum olhou para isso e falou assim, cara, temos uma visão errada de como que a gente deveria tocar projetos. Porque projetos, principalmente em cascata, a gente faz todo um planejamento de todas as etapas do projeto. Nunca ao decorrer do projeto a gente consegue fazer as entregas e tudo mais. Sempre acontece um imprevisto. E o que é que o pessoal de cascata ou de gestão de projetos fazia? Não, agora a gente vai aumentar a documentação, porque com certeza isso foi uma falha no levantamento lá atrás. E se a gente tivesse feito uma situação XYZ, teríamos previsto essa situação. Hoje em dia, com o mundo Bunny, o mundo VUCA, isso se torna impossível de acontecer. Por quê? Porque o tempo todo as coisas estão mudando. E com essas mudanças, a percepção também muda. Logo, a necessidade também muda. Significa dizer o quê? Que às vezes a gente fez um planejamento de entregar X coisas lá no início do projeto, mas quando chega no final, eu posso até entregar, se eu fiz todo o planejamento certinho e tudo mais, e nada aconteceu no decorrer do projeto, eu posso até entregar exatamente aquilo que eu planejei lá atrás. Porém, aquilo muitas das vezes deixa de fazer sentido e tudo mais. Visando isso, o Jeff Sutherland, junto com o Ken Schwaber, eles identificaram e falaram assim, cara, só tem um jeito da gente resolver problemas que vão acontecer lá no final, que é o quê? A gente executando todo o processo de uma forma rápida, de uma forma de tamanho menor, de uma forma onde eu consiga acabar mais rápido, cada uma das etapas fazendo pequenos processos. E aí, quando eu fizer esse processo, eu vou descobrir coisas durante todo o meu percurso que eu vou precisar alterar. Significa o quê? Que às vezes eu vou encontrar um problema aqui, que logo depois eu volto, todas as etapas eu vou ter que voltar, porque como eu fiz uma coisa pequenininha aqui da minha iniciativa, necessariamente eu vou ter que complementar com mais uma rodada para poder complementar com outros pedaços e por aí vai. E quando eu cheguei lá no final, eu descobri um problema e tudo mais, eu posso voltar, na próxima vez eu vou vir com uma leva de novas atividades e tudo mais, mas eu já venho corrigindo o fluxo ou aquele caminho daquele que foi pedido errado, que não estava previsto, que estava faltando, enfim. Então, ele fez com que o processo em cascata, ele se tornasse um ciclo. Então, você acaba executando as mesmas etapas várias vezes durante o mesmo projeto, durante uma mesma iniciativa. E aí está a mágica do negócio. Ele vai se adaptar ao processo que existe, todas as mudanças e tudo mais. Então, ele vai pegar e vai dizer assim, cara, você quis mudar isso aqui? Faz sentido? Faz. Vai entregar mais valor? Vai. Vamos pegar essa alteração, vamos aplicar na nossa esteira, vamos executar, vamos entregar, vamos colocar, inclusive até em produção, vamos botar para rodar e verificar se isso vai dar certo. Se isso der certo, ótimo. Se isso der errado, a gente vai voltar para dentro de casa, analisar e dizer assim, cara, o que foi que deu errado? O que é que está faltando nesse projeto, nesse processo, nesse sistema, para poder a gente fazer com que isso rode da forma correta. Então, o Scrum, ele trouxe essa visão nova. E, olhando essa visão nova, ele implementou alguns eventos. Ele implementou 5 eventos. O primeiro é a própria sprint. Então, a sprint, para ele, é um evento. É uma caixa, vamos dizer assim. Que esse evento
evento vai ter um time box. Time box é o período máximo de execução que eu posso ter para executar um evento, uma ação e tudo mais. O time box do sprint normalmente é de 15 dias, mas ele pode ser entre um dia e um mês. O ideal é de 15 dias, porque se você diminui para uma semana, ou menos até do que uma semana, tem muita iteração, muito replanejamento ao longo do período, e isso gera um desgaste na equipe. Já se você aumentar esse período para 3 semanas, o tempo de uma mudança aqui que acontece, de uma solicitação nova, de uma readequação ou qualquer coisa nesse sentido, ele demora muito tempo, ele demora quase um mês para poder a gente replanejar para executar essa nova alteração. E se for de um mês, aí piorou mais ainda, né? Porque sim, imagina que eu fiz uma sprint, encontrei o problema no dia seguinte ao final da minha sprint. Significa o quê? Que eu vou ter os 30 dias da sprint que eu estou correndo, aí eu vou ter que planejar para dentro dos próximos 30 dias os subsequentes, ou seja, daqui a até 60 dias, vamos dizer assim, eu fazer uma alteração, enquanto que se eu trago esse período para 15 dias, eu conseguiria no máximo um mês fazer um ajuste, uma alteração. Então por isso que o mercado traz aí esse período de 15 dias, tá? Se for uma semana, é melhor ainda, porque a alteração ocorre mais rápido e tudo mais, no máximo de 15 dias você conseguiria entregar qualquer alteração e por aí vai. Porém, vai gerar um desgaste por toda a equipe que vai desenvolver o projeto, o sistema e tudo mais, porque as coisas vão ficar mudando muito e não vai ter sentido e às vezes pode ser que se perca. E dependendo do PO, realmente isso vai acontecer e vai ser meio que normal isso acontecer, tá? Principalmente os POs que estão iniciando agora, tá bom? Isso acontece com POs experientes, imagina com POs que estão começando agora. Então, o risco é muito grande de gerar um desgaste na equipe e não fazer sentido mais para quem está desenvolvendo alguma coisa. E o Scrum ele prega também para que todo mundo entenda aquilo que está sendo tocado e por aí vai, tá? Depois que eu expliquei sobre o que é uma sprint, aí a gente tem um segundo evento, que é a Daily. A Daily virou mania nacional por todas as empresas que eu ouço falar. A Daily é o quê? A Daily deveria ser uma reunião onde todos os membros que participam do desenvolvimento daquela ação, daquela iniciativa, se conversam entre si para poder dizer assim, olha só, estamos no caminho certo para poder entregar aquilo que a gente se comprometeu durante a sprint. Eu tenho que dizer para todo mundo, olha, eu vou conseguir entregar, tá tudo certo. Ou não, olha, apareceu uma situação aqui inesperada ou até esperada, então esse é o caminho, né? A ideia efetivamente da Daily é dizer assim, olha, estou no caminho certo para poder entregar tudo que eu me comprometi em entregar nessa sprint ou não. Sendo a Daily servindo para isso, a ideia é que quem toca essa reunião seja as próprias pessoas que fazem o desenvolvimento do projeto, da iniciativa, tá? Então, a responsabilidade de fazer esse evento é da equipe de desenvolvimento, porque eles estão se reunindo entre si, parando 15 minutos do dia deles, e tem que ser no máximo 15 minutos, para dizer, estamos no caminho certo ou no caminho errado. Se estiver no caminho errado, aí a própria equipe tem que se reunir e uns ajudar o outro, ou dar sugestões, para poder colocar as coisas no trilho e fazer aquilo acontecer, tá? Então, isso é o objetivo da Daily. A Daily não é para ninguém ficar cobrando ninguém, a Daily não é para chegar e a diretoria ficar olhando e dizer assim, olha, vamos ver se os caras estão trabalhando mesmo ou não, e por aí vai. A Daily pode até servir para saber se alguém está trabalhando ou não, mas quem que vai verificar isso? É a própria equipe. Imagina uma equipe de 4 pessoas, onde uma pessoa fica só enrolando. Vai ficar claro para os outros membros que essa pessoa está enrolando para poder não entregar alguma coisa. Ou realmente ele apareceu uma situação e tudo mais, e que ele talvez não tenha levantado a mão. E por isso que é muito importante. A transparência tem que ser muito importante. A coragem de abrir o jogo e dizer assim, cara, não vou entregar esse ponto aqui, é muito importante. Ou então dizer assim, olha, estou no risco de entregar, porém eu acho que se eu fizer um esforço aqui, eu consigo entregar para vocês e tudo mais, vai estar tudo certo. Isso é o ponto aqui que vai fazer com que a equipe se una para começar a fazer entregas em conjunto no final ali da sprint, beleza? O terceiro evento, que é a review no caso, a review não é para mostrar aquilo que fizeram, a review é para mostrar aquilo que eles entregaram, que cada um entregou, ou que a equipe entregou como um todo, para poder mostrar, inclusive com participação de stakeholders e tudo mais, para poder o stakeholder olhar aquilo ali e ver se realmente aquilo é o que ele esperava, ou se aquilo não tem nada a ver com o que ele esperava, ou melhor ainda, né, que pode acontecer também, está sendo entregue uma coisa melhor do que o próprio cliente tinha imaginado inicialmente. Então esse é o terceiro evento. O quarto evento é o evento da retrospectiva. A retrospectiva é um evento onde eu
revejo todo o processo que aconteceu, eu olho para dentro da equipe. Imagina assim, a review é para olhar aquilo que foi entregue. A retrospectiva é para analisar como foi feita aquela entrega, se foi feita da melhor maneira possível ou se precisa melhorar alguma coisa. E adivinha só, a gente nunca executa todos os processos da melhor forma possível. Significa dizer o quê? Que eu vou aplicar aqui, dentro da reunião de retrospectiva, um processo de PDCA, onde eu vou analisar os processos que eu executo na equipe de desenvolvimento e começo a rever aquilo que eu errei, aquilo que poderia ser melhor, e eu vou e readapto e jogo para um caminho que vai melhorar a minha produtividade e as minhas entregas. Então, para mim, essa é inclusive a reunião mais importante de toda a equipe de desenvolvimento, que é lá que todo o processo é discutido de uma forma forçada, ou seja, eu tenho uma reunião somente para poder discutir isso. E essa reunião de retrospectiva é apenas para o time Scrum participar, ou seja, o Scrum Master, o PO e os desenvolvedores. Ninguém de fora pode participar. Por quê? Porque ali é uma espécie de lava-roupa suja dentro de casa. Ali é onde vai todo mundo apontar os erros dos outros e os próprios erros. Isso é bem importante, apontar o próprio erro, para que aquilo não se repita, para poder aquilo, se acontecer novamente, se repetir de uma forma um pouco mais suave e não atrapalhar tanto o dia a dia das pessoas. E agora vamos para o último evento. A Planning tem um ponto muito importante, que é o quê? A gente precisa dizer efetivamente aquilo que a gente vai se comprometer como equipe de desenvolvimento a entregar ao final da sprint que eu estou tocando agora, ou que vai iniciar. Na verdade, o Scrum fala que a sprint já inicia durante o processo da Planning. Então, efetivamente, eu estou falando da sprint atual, sprint corrente. Então, na Planning, a ideia é que o PO traga aquilo que ele precisa fazer e a equipe de desenvolvimento diz o como que eles vão fazer. E o como que vai fazer, existem várias técnicas, várias situações de mercado que cada equipe acaba aplicando o seu, tá? Obviamente, cada um tem a sua preferência. Quem que participa da planning? Todo mundo também, inclusive os próprios stakeholders. Por quê? Porque ali vai dar o direcionamento daquilo que está se pedindo. E se o próprio PO tiver alguma dúvida sobre alguma situação que possa acontecer, ali o stakeholder vai dar um redirecionamento daquele entendimento do PO. Significa dizer o quê? Que o PO não necessariamente vai chegar com todas as histórias prontas e vai ser aquilo daquele jeito e tudo mais. Até porque a gente quer evitar desperdício. E evitar desperdício significa dizer o quê? Que a gente vai reorientar o processo de desenvolvimento para poder entregar aquilo de valor. Não entregar qualquer sistema, não entregar um sistema, entregar valor para o meu cliente final. Beleza? Então, só recapitulando os eventos que acontecem no Scrum, tá? A Sprint engloba tudo, todos os eventos, todo o processo. A Planning, ela começa logo no início da Sprint e ela tem um objetivo: traçar qual é a meta da Sprint, aquilo que a Sprint vai entregar ao final. Ou seja, qual que vai ser o ponto mais importante que vai ser entregue ali no final das atividades durante o processo da Sprint. O outro ponto, o outro evento, seria a Review. A Review serve para poder capturar, junto aos stakeholders e tudo mais, qual que é a percepção deles. Se aquilo que foi desenvolvido é aquilo que ele esperava, ou é aquela fala que eu até falei antes, aquilo que ele não esperava e que pode ser bom ou pode ser ruim para o próprio stakeholder. O stakeholder pode se surpreender positivamente, onde ele recebe uma funcionalidade melhor, ou ele pode receber uma funcionalidade pior. Note que eu estou falando melhor e pior. Não estou falando mais coisas nem menos coisas, porque às vezes o stakeholder ele pede uma série de questões, mas não necessariamente ele precisa de todas essas questões. Talvez de uma forma até unificada, um único passo resolva 2 ou 3 necessidades do próprio cliente, beleza? O próximo evento seria a retrospectiva. E a retrospectiva, o ponto mais importante não é simplesmente lavar a roupa suja, é sair com um plano de execução para que aqueles pontos que precisam ser melhorados possam ser executados, beleza? Eu tentei dar uma visão geral aqui do Scrum e tudo mais. Obviamente o Scrum tem muito mais coisas do que isso, muito mais coisas, apesar dele ser um framework. E relembrando, ele é um framework, ele não tem todas as regras dentro dele, inclusive algumas questões, e vou dar exemplos aqui. Por exemplo, o mercado como um todo gosta de explicar, por exemplo, os itens do backlog em formato de histórias. Porque uma história é muito mais fácil de explicar para você do que efetivamente um requisito, tudo mais. Eu explico uma história para a pessoa, então digo assim, olha só, eu precisava que o sistema recebesse, por exemplo, pagamentos com cartão de crédito. Isso é uma história, então eu vou explicar porque quando eu for viajar, gostaria muito de utilizar meu cartão de crédito para poder viajar e tudo mais, então eu gostaria de gastar com meu cartão de crédito. Por quê? Porque eu quero gastar agora e pagar depois, utilizando a própria facilidade que o cartão de crédito me proporciona. Então isso é uma história. E dentro da
história, eu vou ter os critérios de aceite, que seria exatamente quais são os requisitos que eu poderia ter lá dentro, tá? Então, esse é o que o mercado, por padrão, utiliza. Mas o Scrum não dita que precisa ser uma história. Apesar de, na certificação do PSM, eu já vi que ele cita como história. Em algumas questões, ele fala sobre histórias. Ele não fala do item de backlog. Então, aparece a história, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu queria só passar para vocês essa visão geral. Vamos para cima e fique comigo. Eu sou o David Ribeiro. Você está no Instituto Agilizar. Tchau!